Chico Xavier, um cisco de Deus, o homem-amor. Francisco Cândido Xavier, homem simples, honesto, justo, que dispensa maiores apresentações. Um homem que realmente viveu aquilo que pregou, mostrando entender seus companheiros, seus irmãos de jornada evolutiva. Homem que não exigia, não obrigava mudança na vida de ninguém. Um homem que não julgava, apenas se propunha a ajudar. Caridade. Esse é um outro nome também desse verdadeiro apóstolo de Jesus. Chico, simplesmente Chico. Chico Amor Xavier, o homem do século. Um Francisco que seguiu as pegadas de outro Francisco, São Francisco de Assis. Uma vida devotada à caridade, à fraternidade e ao amor. Autor de 412 livros enquanto encarnado e outras obras publicadas depois da sua morte. Livros psicografados em várias línguas e que juntos passam de 45 milhões de exemplares vendidos. Apesar disso, nunca reclamou uma moeda sequer da venda das obras, que ele julgava não pertencerem a ele, e sim aos espíritos comunicantes. Todo o valor obtido das vendas dessas obras foram doados a entidades espíritas em prol da humanidade. Chico nos comove a cada instante. Não obstante se encontrar na pátria espiritual, depois de desempenhar completamente sua missão aqui entre nós, ele nunca esteve tão presente. Filmes, biografias, filme da sua vida, filme das suas obras. Chico vive em cada pessoa que conhece sua história. Chico cativa pelo exemplo que deixou aqui. Muitas histórias contadas por pessoas que viveram ao seu lado, que puderam estar com ele. Histórias que nos fazem refletir, se emocionar, que nos incentiva a continuar. Histórias que mostram que o caminho é árduo, mas que no fim somos apenas nós mesmos combatendo nossas próprias más inclinações. Chico nos mostrou que não importa se não somos amados. O mais importante é que amemos, que nos amemos uns aos outros, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo nos amou. Chico, como disse, dispensa apresentações. Sua vida fala mais do que estas simples palavras, que não obstante serem escritas do fundo do nosso coração, tentando demonstrar a nossa profunda admiração a esse ser tão especial e tão modesto, elas não seriam, por mais extensas que fossem, capazes de expressar e mensurar a grandiosidade desse espírito que viveu aqui mesmo entre nós. O que mais me impressiona em Chico é essa egrégora, essa energia que o seu nome transmite. Seu nome soa como um mantra, uma palavra santa, capaz de nos comover até as lágrimas cada vez que pronunciamos ou que escutamos alguém proferir. Por isso, pelo exemplo de sua vida e querendo demonstrar nossa profunda admiração por esse homem-amor, reunimos algumas histórias contadas por pessoas que com ele conviveram e até histórias contadas por ele mesmo, a fim de, através delas, poder transmitir essa energia positiva, essa essência do amor de Jesus a todos os ouvintes. Não seguiremos uma ordem cronológica da sua vida, também não temos nenhuma pretensão de fazê-lo. Apenas falaremos de esperança e lição de vida. Senhores ouvintes, nós somos o Grupo Jericó e aqui começa a radionovela Chico, o Cisco de Deus. Quanta vez nesse mundo em rumo escuro e incerto, o homem vive a tatear na treva em que se cria. Em torno tudo é vão sobre a estrada sombria, no pavor de esperar a angústia que vem perto. Entre as vascas da morte, o peito enxangue e aberto, desgraçado viajor rebelado ao seu guia,
desespera, soluça, anseia e balbucia a suprema oração da dor do seu deserto. Nessa grande amargura, alma pobre entre escombros, sente o mestre do amor que lhe mostra nos ombros a grandeza da cruz que ilumina e socorre. Do mundo a escuridão que sepulta a quimera, e no escuro vulcão só Jesus persevera, como a luz imortal do amor que nunca morre. Poema de Alberto de Oliveira, intitulado Jesus, que está contido no livro Parnaso de Além Túmulo. Em meados de 1932, o Centro Espírita Luiz Gonzaga estava reduzido a um quadro de 5 pessoas: José Hermínio Perácio, Dona Carmen Pena Perácio, José Xavier, Dona Geni Pena Xavier e o Chico. Os doentes e obsidiados surgiam sempre, mas logo depois das primeiras melhoras desapareciam como por encanto. Perácio e Senhora, contudo, precisavam transferir-se para Belo Horizonte por impositivos da vida familiar. E o grupo ficou limitado a 3 companheiros. Dona Geni, porém, a esposa de José Xavier, adoeceu e a casa passou a contar apenas com os 2 irmãos. José, no entanto, era celeiro e naquela ocasião foi procurado por um credor que lhe vendia couros. Credor esse que insistia em receber-lhe os serviços noturnos numa oficina de arreios em forma de pagamento. Por isso, apesar de sua boa vontade, necessitava interromper a frequência ao grupo, pelo menos por alguns meses. Vendo-se sozinho, o médium também quis ausentar-se. Mas na primeira noite em que se achou a sós no centro, sem saber como agir, Emmanuel apareceu e lhe disse: "Você não pode afastar-se, Chico. Prossigamos em serviço." Chico perguntou: "Mas continuar como? Pois não temos frequentadores?" "E nós," disse Emmanuel, "nós também precisamos ouvir o Evangelho para reduzir os nossos erros. E além de nós, temos aqui numerosos desencarnados que precisam esclarecimento e consolo. Abra a reunião na hora regulamentar e estudemos juntos a lição do Senhor, e não encerre a sessão antes de 2 horas de trabalho." E foi assim que por muitos meses, de 1932 a 1934, o Chico abriu o pequeno salão do centro e fazia a prece de abertura às 8 horas em ponto. Em seguida abria o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso e lia essa ou aquela instrução, comentando-a em voz alta. Por essa ocasião, a vidência nele alcançou maior lucidez. Via e ouvia dezenas de almas desencarnadas e sofredoras que iam até o grupo à procura de paz e refazimento. Escutava-lhes as perguntas e dava-lhes respostas sob a inspiração direta de Emmanuel. Mas para as pessoas que ali passavam sem entender o que estava acontecendo, Chico só orava, conversava e parecia que estava gesticulando sozinho. E essas reuniões de um médium a sós com os desencarnados no centro, de portas iluminadas e abertas, se repetiam. Atendendo às instruções de Emmanuel, Chico iniciava os trabalhos no Centro Espírita Luiz Gonzaga às 8 da noite, encerrando-os às 10 horas, enquanto frequentou sozinho a instituição. Fazia a prece de abertura, orava, e depois lia as páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, comentando-as em voz alta para os desencarnados. Pessoas da família indagavam sobre aquela resolução de falar sozinho. Entretanto, o médium explicava que havia muitos espíritos frequentando a casa. Chegavam desconsolados e tristes, e Emmanuel afirmava que a obra de evangelização era necessária a todos e não podia parar. Certa noite, uma senhora desencarnada em Pedro Leopoldo conversava com o Chico no salão do centro, em que ele se achava aparentemente sozinho, e o diálogo seguia curioso.
Tenhamos fé em Jesus, minha irmã, dizia o Chico. Não se desespere. Com a paciência alcançaremos a paz. Sem calma tudo piora. Com o tempo a senhora verá que tudo está certo como está. A conversação prosseguia assim, quando uma das irmãs do médium, escutando-lhe a palavra, debruçada em janela próxima, perguntou-lhe em voz alta: Chico, quem está conversando com você? É Dona Chiquinha de Paula. Que história é essa, Chico? Dona Chiquinha já morreu? Ah, você que pensa, minha irmã, ela está bem viva. A irmã do rapaz, alvoroçada, comunicou aos familiares o que ocorria. Chico devia estar maluco. Era preciso medicá-lo, socorrê-lo. Outras irmãs do médium, porém, apressaram-se a observar que ele trabalhava corretamente todos os dias. Seria justo dar por louco um irmão que era amigo e útil? Ficou então estabelecido em família que, enquanto o Chico estivesse firme no serviço, ninguém cogitaria de considerá-lo um alienado mental. Desse modo, o Chico Xavier costuma dizer que o trabalho de cada dia, com a bênção de Deus, tem sido para ele a... Durante os 92 anos em que Chico esteve aqui entre nós, ele viveu constantemente entre as duas dimensões e sempre gentil no trato tanto com os encarnados quanto aos desencarnados. Certa feita, quando seu quarto precisava de uma reforma devido a problemas com umidade e necessitando por isso dormir em outro aposento, ele escreve de próprio punho o seguinte bilhete que ele próprio fixou na porta: Aviso: se algum amigo espiritual porventura estiver determinado a me proporcionar a alegria de uma visita, aviso que estarei nesta noite, somente hoje, no quarto à esquerda, onde estarei com satisfação de receber. A mudança de meu dormitório foi necessária a fim de se promover consertos no sistema da água. Permitindo Jesus, amanhã já estarei ao meu próprio aposento. Jesus nos abençoe como sempre, muito grato, Chico Xavier. A porta está apenas cerrada e aberta. Esse exemplo nos mostra não somente um aviso, mas um exemplo sublime do comprometimento com o seu dever e a gentileza de caráter desse ser especial. Eram 8 horas da manhã de um sábado de maio. Chico levantara-se apressado. Dormira demais. Trabalhara muito na véspera, psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Não esperara a charrete, fora mesmo a pé para o escritório da fazenda. Não andava, ele voava, tão velozmente caminhava. Ao passar de frente à casa de Dona Alice, essa o chama: Chico, estou esperando desde as 6 horas da manhã. Desejo-lhe uma explicação. Estou muito atrasado, Dona Alice. Logo na hora do almoço lhe atenderei. Dona Alice fica triste e olha o irmão, que retomara os passos ligeiros a caminho do serviço. Um pouco adiante, Emmanuel lhe aparece e lhe diz: Chico, volte, atende a irmã Alice. Você gastará apenas 5 minutos que não irão prejudicá-lo. Chico volta e a atende. Sabia que você voltaria, conheço seu coração, Chico. E pede-lhe explicações de como tomar determinado remédio homeopático que o Dr. Bezerra de Menezes havia lhe receitado por intermédio do abnegado médium. Atendida, Dona Alice se alegra e despediu-se. Obrigada, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. Chico parte apressado. Quer recobrar os minutos perdidos. Quando andara uns 100 metros, Emmanuel, sempre amoroso, lhe pede: Pare um pouco, Chico, e olhe para trás e veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e caminhando para você. Chico para e olha. Uma massa branca de fluidos luminosos sai da boca da irmã atendida e encaminha-se para ele e entra ali no seu corpo.
Viu, Chico? O resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? Imagine se ao invés de vá com Deus, ela dissesse magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos ou algo pior. E Chico, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorri satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletido nos menores gestos com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários, tudo o que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorrem o espaço imensurável, veríamos o evolver dos elementos, das origens às subidas acesses, transformando-se em luz, em sentimento, no assombroso prodígio das esteses. No profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que dos invisíveis microcosmos ao monólito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas. Viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. Poema de Augusto dos Anjos, intitulado Evolução, que está contido no livro Parnaso de Além Túmulo. Desaba o velho mundo em treva densa e a guerra como lobo carniceiro ameaça a verdade e humilha a crença nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós no turbilhão da sombra imensa tendes convosco o excelso companheiro que ama o trabalho e esquece a recompensa no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia, trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. Poema de Abel Gomes, que está contido no livro Parnaso de Além Túmulo. Bem ensina Emmanuel, através da psicografia de Chico, que a natureza é sempre o celeiro abençoado de lições maternais. Em seus círculos de serviço, coisa alguma permanece sem propósito, sem finalidade justa. Nela vemos o ensino de tudo, qualquer elemento, qualquer coisa, o quadro de uma paisagem, a árvore, o rio, a fonte, o próprio estrume. Tudo nos dá lições quando vestidos com a virtude da humildade, sem visões estreitas, ali lemos o livro de Deus. Chico falava sobre esses assuntos quando um dia estava passando sobre uma ponte e ele lembrou Casimiro Cunha em sua maravilhosa Cartilha da Natureza que ele psicografou dizendo: ponte silenciosa, no esforço fiel e ativo, é um apelo à lei de amor, sempre novo, sempre vivo. Vendo a nobre e generosa, servindo sem altivez, convém saber se já fomos
como a ponte alguma vez. Lembrou-se também de haver Emanuel lhe perguntado um dia: Chico, você já serviu de ponte alguma vez? E que ele silenciara. Mas dias depois, viajando com um sacerdote de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte, num ônibus, recordara da pergunta de seu querido guia e servira de ponte. Com uma hora de boa conversa, repartiu com o irmão e companheiro de viagem o que já havia ganho. Sentiu que fora ponte para que o servo do Cristo em tarefa testemunhal ganhasse a outra margem do conhecimento novo com um amigo celeste e se sentisse maravilhado. Por isso nos perguntamos quantas vezes podemos ser pontes, só que deixamos passar a oportunidade. Que a lição nos sirva, abençoada lição de Emanuel e Casimiro Cunha. O lado direito. Todas as coisas têm seu lado direito e esquerdo, como temos nossas mãos direita e esquerda. Tudo quanto fazemos com a direita sai mais ou menos certo, com a esquerda sai mais ou menos errado. Pedro, apóstolo pescador de peixes e de almas, quando pescava no lago Genezaré, juntamente com outros pescadores, lançava a rede pelo lado esquerdo e não apanhava nenhum peixe. Apareceu-lhe então Jesus e mandou que a lançasse de novo, mas agora pelo lado direito. E a rede se rompeu de tanto peixe. Na própria escolha dos premiados que saem vitoriosos de suas provas, o Mestre os separa dos fracassados, passando os primeiros para a sua direita e os segundos para a sua esquerda. O simbólico lado direito é, pois, o da justiça, do bom combate, do bom caminho, da vereda certa, da vida verdadeira, da verdade mesma. Assim, alguns amigos conversavam com o Chico ao caminho da fazenda do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo, quando o médium concluiu: o lado direito é o lado de Deus, o esquerdo é o lado de César. O primeiro é o dos que vivem com Deus, cumprindo-lhe a lei, e o segundo é o dos que estão apenas vivendo para o mundo e desejando o muito sem Deus. A cruz de ouro e a cruz de palha. Alguns membros da juventude espírita do Distrito Federal e de Belo Horizonte visitavam o Chico. Antes de começar a sessão do Luiz Gonzaga, palestravam animadamente sobre assunto de doutrina e a tarefa destinada aos moços espíritas. Uma jovem inteligente, desejando orientação e estímulo, colocou o Chico a par das dificuldades encontradas para vencerem o pessimismo de uns, a quietude e a incompreensão de muitos. Poucos queriam trabalho sacrificial, testemunhador do roteiro evangélico que estava a exigir dos jovens uma vida limpa, correta, vestida de abnegação e renúncia. Desejavam colher sem semear. O Chico ouviu e considerou. O trabalho das juventudes com Jesus tem que ser mesmo diferente. Sua missão será muito difícil e por isso gloriosa. E Chico recebe de Emanuel a seguinte elucidação: há a cruz de ouro e a cruz de palha simbolizando nossas tarefas. A de ouro, a mais procurada, pertence aos que querem brilhar, ver seus nomes nos jornais citados, apontados, elogiados como beneméritos. Querem simpatia e bom conceito. Se tomam parte em alguma instituição, desejam nela os lugares de mando e de evidência. Querem cargos e não encargos. Porém, a de palha, a menos procurada, pertence aos que trabalham como as abelhas, escondidamente e em silêncio. Lutam e caminham com humildade, na certeza de que por muito que façam, mais poderiam fazer. Não se ensoberbecem dos triunfos, antes se estimulam e se defendem com oração e vigilância,
sentindo a responsabilidade que assumiram como chamados por Jesus a tarefa diferente. Entendem a serventia das mãos e dos pés, dos olhos e da mente, do coração, enfim, colocando amor e humildade em seus atos nos serviços que realizam. Por carregarem a cruz de palha, toleram o vômito de um, o insulto de mais outro, a incompreensão de muitos, testemunhando a caridade desconhecida, oferecendo com o sofrimento e a renúncia, com o silêncio e o bom exemplo, remédios salvadores aos companheiros que os adversam e que os ferem e desconhecem a vitória da segunda milha. Depois dessas palavras de Chico, os jovens presentes estavam satisfeitos. De seus olhos, órgãos musicais da alma, saíam notas gratulatórias, exornando o ambiente feliz que viviam. Demais não precisavam. Entenderam o trabalho que lhes cabia realizar nas terras do Brasil, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Esta é uma linda lição com vista também aos velhos e a todos que conseguem ouvir Jesus na hora em que poucos o ouvem. Chico, esse homem amor, nos ensina que todas as situações da nossa vida, quando compenetrados no trabalho do Senhor, têm um motivo e uma finalidade nobre. Dessa forma, devemos dar graças a todo instante por poder estar aqui nessa escola abençoada da vida, cursando mais um ano letivo para a nossa ascensão espiritual. Certo dia, um confrade presenteou o Chico com um belo relógio de pulso. Chico aceitou-o porque o confrade insistiu muito. Andou vários dias com ele, admirando-lhe a pontualidade. Mas um dia, a caminho do serviço, lembrou-se de saber rapidamente como ia Dona Glória, a quem na véspera dera um passe e para quem Bezerra de Menezes receitara uns remédios homeopáticos por seu intermédio. Chico a encontra e pergunta se ela estava bem, se ela estava melhor, se havia tomado pontualmente os remédios. Dona Glória lhe disse que estava um pouco melhor sim, só não havia tomado os remédios com pontualidade porque, como ele sabia, ela era pobre e ainda não tivera condições de comprar um relógio. Chico lembrou-se rapidamente e, tirando do bolso o relógio que ganhara, disse-lhe sem mais delongas: "Fique com esse, minha irmã, como lembrança." E deixando a irmã surpresa e emocionada, o médium partiu dizendo-lhe na costumeira despedida: "Fique com Deus, Deus a proteja. Como a senhora está precisando do relógio, este deve ser seu." Chico, trabalhador incansável, máquina mediúnica formidável, homem que possuía um amor incomparável, por onde passava sua luz convertida em energias de bondade e carinho transformavam o ambiente. Certo dia estava o Chico parado defronte do correio, conversando com seu irmão André, quando um guarda policial passa-lhe por perto e, colocando o braço direito sobre seu ombro, lhe diz: "Muito obrigado, Chico." E foi andando. O Chico ficou entregado com aquele agradecimento. Não podia atinar com a sua causa. À tarde, a regressar do serviço, viu de frente a um bar um bloco de trabalhadores da fábrica, e no meio deles o guarda que o abraçara pela manhã. Passou mais por perto e observou que o guarda tentava desapartar uma briga entre dois irmãos que haviam se odiado por coisas sem importância. O guarda, vendo inúteis seus esforços e porque a discussão já se generalizava, envolvendo todas as outras pessoas em torno, tirou da cintura o revólver e ia usá-lo para impor sua autoridade. Nesse instante, o Chico, mais que depressa, chegou-lhe perto e pediu-lhe: "Calma, meu irmão." O guarda voltou-se contrariado, mas reconhecendo o Chico, como que envergonhado do seu ato, exclamou:
Muito obrigado, Chico. Muito obrigado novamente. O guarda controlou-se, usou da palavra, aconselhou e o bloco foi desfeito com o arrefecimento dos ânimos. À noite, indo o Chico para o Luiz Gonzaga, encontrou-se com o guarda. Chico, eu ia lhe procurar e agradecer-lhe muito de coração o bem que você me fez por 2 vezes. Por 2 vezes? Mas como? Perguntou-lhe o Chico. O guarda então lhe disse: Anteontem sonhei com você, Chico, que me dizia: cuidado, não saia de casa carregando a arma à cintura como sempre o faz. Evite isso por uns dias. Por isso é que eu lhe disse hoje pela manhã: obrigado, Chico. Eu referia-me ao sonho, ao seu aviso, mas esqueci-me de atendê-lo, pois saí armado, e se não fosse o concurso de nossos amigos espirituais na hora justa, eu teria feito hoje uma grande asneira. Poderia até ter matado alguém. Mas a lição ficou, Chico. Muito obrigado. Deus nos ajude sempre. Não nos resta dúvida que na escola da vida, cada um de nós temos as nossas provas e poucos algumas missões. Aprendendo acima de tudo a nos amar, assim como nos ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo. Chico viveu realmente este mandamento. Sempre gentil com os que o rodeava, nunca se queixou de nada. Era amável sempre para com todos. Emanuel estava sempre pronto a corrigi-lo e aconselhá-lo, mas a decisão cabia unicamente ao Chico. Certo dia, numa singela sala residencial em Pedro Leopoldo, a conversação ia animada. Muitos assuntos, muitas referências. A palestra começara às 5 da tarde e o relógio já anunciava 11 da noite. Chico ia começar uma variação de tema quando viu Emanuel a chamá-lo para o interior doméstico. O médium pediu licença e foi atender. Você sabe que hoje temos a tarefa do livro em recepção e já estamos atrasados, falou Emanuel. É verdade, concordou Chico. Entretanto, tinha visitas e estava conversando. Sem dúvida, considerou Emanuel, compreendemos a oportunidade de 1 a 2 horas de entendimento fraterno para atender aos irmãos sem objetivo, porque às vezes através da banalidade podemos algo fazer na sementeira de luz. Mas não entendo 6 horas a fio de conversação sem proveito. O médium nada respondeu. Indeciso, deixara correr os minutos quando Emanuel lhe disse: Bem, Chico, eu não disponho de mais tempo. Você decide, converse ou trabalhe. Chico não mais vacilou. Deixou a palestração que prosseguia cada vez mais acesa na sala e confiou-se à tarefa que o aguardava com a assistência generosa do benfeitor espiritual. Aproveitando esta lição, lembremos outro episódio que aconteceu com Chico. Um grupo de irmãos reunidos em estudos doutrinários solicitou de Emanuel um conselho sobre o melhor modo de evitar a conversação viciosa e inútil. E o amigo espiritual respondeu por intermédio do Chico: Vocês observem qual é o rendimento espiritual da palestração. Quando tiverem gasto 40 a 60 minutos de palestras em assunto que não digam respeito à nossa própria edificação espiritual, através de nossa melhoria pelo estudo ou de nossa regeneração pessoal com Jesus, façam silêncio, procurando algum serviço, porque pela conversação impensada, a sombra interfere em nosso prejuízo, arrojando-nos facilmente a calúnia e a maledicência. Por isso estendemos a todos nós essa importante lição de Emanuel. Ei-nos, Senhora, a pobre caravana, em fervorosas súplicas reunida, implorando a piedade, a paz e a vida de vossa caridade soberana.
Fortalecei-nos a alma dolorida na redenção da iniquidade humana, com o bálsamo da crença que promana das luzes da bondade esclarecida. Providência de todos os aflitos, ouvi dos céus ditosos e infinitos nossas sinceras preces ao Senhor. Que a nossa caravana da verdade colabore no bem da humanidade neste banquete místico do amor. Poema intitulado Maria, de Bittencourt Sampaio, que está contido no livro Parnaso de Além Túmulo. O mais bonito não eram apenas as visitas que o Chico fazia com os grupos, mas sim aquelas anônimas que ele realizava pela madrugada, quando saía sozinho para levar seu conforto moral às famílias doentes, às pessoas moribundas. Às vezes era acompanhado por um amigo para assessorá-lo, ajudá-lo, pois já portava alguns problemas de saúde, mas sem que ninguém o soubesse desses problemas. Ele nunca se queixava de nada. Junto dessas famílias, ali estava a maior antena paranormal da humanidade dos últimos séculos, que se apagava todo esse seu potencial para chorar com uma família que tinha fome. Chico tinha o hábito em Pedro Leopoldo de visitar pessoas que ficavam embaixo de uma velha ponte numa estrada abandonada e que ruíra. Ia sempre ele, sua irmã Luísa e mais 2 ou 3 pessoas muito pobres de sua comunidade. À medida que eles aumentavam a frequência de visitas, os necessitados foram se avolumando e mal conseguiam víveres para o grupo, pois que os seus salários eram insuficientes e todos eram pessoas de escassos recursos. O esposo de sua irmã Luísa, que era fiscal da prefeitura, recolhia quando nas feiras livres havia excedente, legumes e outros alimentos, e que eram doados para distribuir anonimamente nos sábados à noite aos necessitados da ponte. Houve, porém, um dia em que ele, Luísa e suas auxiliares não tinham absolutamente nada. Decidiu-se então não irem, pois aquela gente estava com fome e nada teriam para oferecer. Eles também estavam vivendo com extremas dificuldades. Nesse interim, lhe apareceu o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que sugeriu colocasse algumas bilhas com água, que ele iria magnetizá-las para serem distribuídas, havendo ao menos alguma coisa para dar. Ele assim o fez, e o espírito benfeitor, utilizando-se do seu ectoplasma, bem como das demais pessoas presentes, fluidificou o líquido. A água adquiriu um suave perfume. E então o Chico tomou as garrafas e com suas amigas, após a reunião convencional do sábado, se dirigiram à ponte. Quando lá chegaram, encontraram umas 200 pessoas, entre crianças, adultos, enfermos em geral, pessoas com graves problemas espirituais, necessitados. Lá vem o Chico e Dona Luísa, gritaram. Chico levantou-se e disse: Meus irmãos, hoje nós não temos nada. E narrou a sua dificuldade. As pessoas ficaram logo ofendidas, tomando atitude de desrespeito, e ele começou a chorar. Nesse momento, uma das assistidas levantou-se e disse: Alto lá, meus irmãos, este homem e estas mulheres vêm sempre aqui nos ajudar. E hoje que eles não têm nada para nos doar, cabe-nos dar-lhe alguma coisa. Vamos dar-lhes a nossa alegria, vamos cantar, vamos agradecer a Deus. E enquanto ela estava dizendo isso, apareceu um caminhão varando a noite, carregado, e alguém lá de dentro gritou: Quem é o Chico Xavier? Chico pensou: mas essa agora? Quando ele atendeu, o motorista perguntou se ele se lembrava de um certo doutor fulano de tal. Chico recordava-se de certo senhor de grandes posses materiais que vivia em São Paulo, que um ano antes estivera em Pedro Leopoldo,
e lhe contara o drama de que era objeto. Seu filho querido desencarnara e ele e sua esposa estavam desesperados. Ainda não havia o denominado correio de luz, eram comunicações mais esporádicas. Chico compadeceu-se muito da angústia do casal. Durante a reunião, o filhinho veio trazido pelo Dr. Bezerra de Menezes e escreveu uma consoladora mensagem. Então o cavalheiro disse-lhe: "Um dia, Chico, eu hei de retribuir-lhe de alguma forma. Mas como é que meu filho deu esta comunicação?" Chico explicou-lhe: "É natural esse fenômeno graças ao venerando espírito Dr. Bezerra de Menezes, que trouxe o jovem desencarnado para este fim." E deu-lhe uma ideia muito rápida do que eram as comunicações mediúnicas. O casal ficou muito grato ao Dr. Bezerra de Menezes e repetiu que um dia haveria de retribuir a graça recebida. Foi quando o motorista lhe narrou: "Estou trazendo este caminhão de alimentos mandado pelo senhor fulano de tal, que me deu o endereço do centro onde deveria entregar a carga. Mas tive um problema na estrada e atrasei-me. Quando cheguei, estava tudo fechado. Olhei para os lados e apareceu-me um senhor de idade com barbas brancas e perguntou o que eu desejava. Estou procurando o senhor Chico Xavier", respondi. O senhor disse: "Pois olhe, dobre ali, vá até uma ponte caída e diga que fui eu quem o orientou." "E qual é o seu nome?" eu indaguei. "Meu nome é Bezerra de Menezes." Segui as recomendações e aqui estou eu, Chico. Trago esse caminhão cheio de mantimentos mandado pelo senhor fulano de tal. Nesse instante abriu o caminhão. O caminhão estava repleto de comida. As pessoas se aproximaram e começaram a recolher o caminhão. Levaram tudo. Chico agora tinha o sentimento de dever cumprido e ficou muito feliz. Na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Chico Xavier. Certa vez, um amigo abordou o médium Chico Xavier e lhe perguntou: "Chico, em sua opinião, qual é o homem mais rico?" "Para mim", respondeu o Chico, "o homem mais rico é o que tenha menos necessidades." Arriscando nova pergunta, o companheiro quis saber: "E o homem mais justo e sábio, Chico?" Com o fraterno sorriso de sempre, ele voltou a responder: "O homem mais justo e sábio é o que cumpre com o dever." "Mas", voltou a insistir o homem, certamente querendo uma resposta ou revelação diferente, "o que você está me dizendo é o óbvio, Chico." E sem parar o que estava fazendo e com a espontaneidade de sempre, Chico terminou dizendo: "Meu filho, tudo que está no Evangelho é o óbvio. Não existem segredos nem mistérios para a salvação da alma. Nada mais óbvio que a verdade. O nosso problema é justamente este. Queremos alcançar o céu vivendo fora do óbvio na terra." Certa feita, uma pessoa que, ao observar os necessitados tomando sopa, perguntou para o Chico: "Senhor Chico Xavier, o senhor acha que um prato de sopa vai resolver o problema da fome no mundo?" E Chico, sem titubear, respondeu: "O banho também não resolve o problema da higiene no mundo, meu irmão, mas nem por isso podemos dispensá-lo." Moral da história: se muitos companheiros estão vigiando os teus gestos, procurando o ponto fraco para criticarem,
Outros muitos estão fixando ansiosamente o caminho em que surgirás, conduzindo até eles a migalha do socorro de que necessitam para sobreviver. É impossível não saibas quais deles formam o grupo de trabalho em que Jesus te espera. Outro caso muito curioso de Chico se chama o benzedor de cobras. Quando Chico estava na comunhão espírita cristã, certo casal de jovens fazendeiros aproximaram-se dele em público, buscando orientação tal que, de primeiro momento, nos pareceu infantil, mas trazendo-nos ao contrário interessantes ensinamentos. Procuramos o Senhor porque estamos apavorados, Chico. Em nossas terras, em Tuiutaba, existe grande quantidade de cobra cascavel. Meu pai já foi ofendido 7 vezes. Por sorte, ele não morreu. Está agora hospitalizado em estado grave. Por isso nós viemos aqui. Estimulado pela atenção que lhe era dispensada, prosseguiu o jovem. Será que não existe, Chico, algum jeito de espantar essas cobras? Nós já perdemos muitas reses e cavalos picados por elas. Lá na fazenda nós corremos sérios riscos. O jovem, aguardando a resposta do médium, mal sabia do espanto que nos causava tal solicitação. Mas o Chico, mostrando entender com naturalidade o drama exposto, respondeu: coloquem nitrato de prata aos montinhos nos lugares mais comuns onde as cobras costumam aparecer. Isso às vezes dá resultado. Mas se não adiantar... Nesse instante vimos então o médium de Pedro Leopoldo aprumar-se num gesto muito seu, sorridente, observando-nos surpresos. Procurem um benzedor. Alguém pode não acreditar, continuou Chico, mas eu, que sou do interior de Minas Gerais, conheço inúmeros casos que deram bons resultados com a benzedura. Vocês vão encontrar algum, asseverou Chico. Levem-no à fazenda. Mesmo se ele cobrar, paguem o que ele pedir. Quando ele fizer suas orações, as cobras irão embora. Mas como é que isso pode acontecer, Chico? Perguntou-lhe alguém. Chico respondeu: o benzedor naturalmente é médium de fluidos materializantes, e quando ele fizer suas orações, os espíritos que cuidam da natureza utilizarão esses fluidos, tocando as cobras dali para uma região de menos perigo. Percebendo talvez que desejariam pedir-lhe que fosse ele mesmo fazer tais orações, Chico antecipou-se bem-humorado, dizendo: mas se o Chico Xavier for lá, não vai adiantar nada, elas não irão embora. A minha tarefa é somente com os livros. Exigimos demais dos outros, acabando por ferir seus sentimentos. Desejamos que sejam iguais a nós. Com essas atitudes não convertemos ninguém, apenas alimentamos nossa vaidade e o nosso egoísmo. Chico tem uma história bem curiosa a esse respeito. A descrença do marido. De outra vez, uma senhora muito emocionada adiantou-se para abraçar o Chico. Notava-se que ensaiara as palavras que iria dizer ao médium, mas não conseguia expressar-se como queria. Então falou-lhe sem conter as lágrimas: Chico, tenho um grande desgosto. Chico fitou enternecido, auscultando seu interior, e enxugando as faces ela continuou: sabe, Chico, meu marido não me acompanha nas idas ao centro. Aliás, ele nunca me acompanhou. Nesse instante, Chico, pacientemente e com calma, lhe perguntou: mas ele é bom para você? Sim, responde ela, é um excelente coração. Então, minha filha, não se preocupe.
Deus quer primeiro que seus filhos sejam bons, depois que creiam nele. Visita aos presos. O segundo domingo do mês de maio, Dia das Mães, era o dia escolhido para a visita anual de Chico Xavier aos presos na cadeia pública de Uberaba. Na companhia de alguns poucos amigos, ele se dirigia para lá, onde tinha oportunidades de se encontrar com as mães que iriam visitar os seus filhos presos. Escolhi este dia, explicava Chico em conversa discreta conosco, porque também é o dia que as mães que têm filhos presos mais sofrem. Oh, coitadas, não é fácil para elas verem os filhos ainda tão jovens sentenciados à prisão. Enquanto esperávamos a liberação do delegado de plantão, Chico ia conversando com uma e com outra que dele se aproximava para receber algumas palavras de conforto. Impressionava-me o respeito com que Chico era tratado por todos, inclusive pelos próprios policiais que o tratavam como se ele fosse uma autoridade. No percurso pelos estreitos corredores, ele ia parando de cela em cela, com os presos a tratá-lo por tio Chico e a beijar-lhe as mãos por entre as grades, gesto que ele de imediato fazia questão de retribuir. "Quantos somos aí dentro?" perguntava ao líder dos demais. A gente se entreolhava, anotando a lição. "Quantos somos aí dentro?" Interessante que Chico não fazia pregação alguma. Em cada cela entregava alguns cobertores, pois muitos dormiam no chão. Entregava também pães, doces e até cigarros. "Nós não podemos vir aqui pregar moral para quem está preso", observava o Chico. Certa vez, nesse sentido, ele nos transmitira precioso ensinamento de Emmanuel. O criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Se algum preso, porém, lhe pedisse um livro, ele fazia questão de anotar o nome e o número da cela, prometendo enviá-lo autografado. Eu nunca presenciei o Chico tentando converter alguém ao espiritismo. A pregação dele era através do exemplo, e assim ele tocava o coração de todos que se rendiam aos seus gestos de compreensão e bondade. Numa de suas visitas à cadeia, um companheiro tirou uma máquina fotográfica e tentou sacar uma foto dele com os presos apinhados à porta de uma das celas. Instintivamente os detentos recuaram e Chico então advertiu o amigo: "Não, meu filho, não faça isso. Os nossos irmãos não querem publicidade. Imaginemos nós com nossas feridas expostas publicamente." Cada detalhe, a fim de não ferir ninguém, era observado por ele. De quando a quando, nos corredores da cadeia, uma mãe sofredora se aproximava, solicitando com o nome do filho preso, escrito num pedaço de papel: "Faça uma prece pelo meu filho, Chico." "Vamos pedir, minha filha, vamos pedir", respondia ele, dobrando o papel e colocando no bolso do paletó, com infinita ternura na voz e no olhar. Esse era o verdadeiro apóstolo de Jesus. Não julgava ninguém, apenas se propunha a ajudar. Que possamos Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor,
os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vossa vontade, do vosso amor. Assim seja. Poema de José Silvério Horta, que está contido no livro Parnaso de Além-Túmulo.